Muito bem, hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens desse mês de maio, pensando sobre famílias imperfeitas. Nós começamos então pensando com o pastor Felipe a respeito do problema da queda. E você se lembra o que dissemos sobre as consequências desse pecado que entra na humanidade e que chega até as nossas famílias de forma inevitável. Depois nós vimos com Abraão, uma família abençoada, e como é a vocação que Deus deu às famílias de serem bênção para outras famílias. Nós somos receptores das bênçãos de Deus enquanto família, e nós também levamos adiante. Domingo passado nós vimos que existem alguns conflitos que, assim como Esaú e Jacó viveram e precisaram lidar junto com os seus pais, nós nos encontramos também em alguns desses conflitos. E hoje nós vamos encerrar olhando para um movimento do nosso coração, que é inevitável que nós estejamos predispostos a tê-lo, se quisermos de fato ter uma boa família. E hoje nós falaremos a respeito do perdão. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abra ela comigo, por favor, no livro do Gênesis, capítulo 50, lá no finalzinho, pode ir direto até o comecinho do Êxodo. Gênesis, capítulo 50, e nós leremos do verso 15 até o verso 21. Gênesis 50, do verso 15 até o verso 21. E se você chegou, achou aí, diga aí, achei. Se você não chegou, fala, estou chegando. Vamos esperar, não tem problema. Chegaremos juntos. Gênesis capítulo 50, o pedaço do verso 15 ao verso 21. E diz assim a palavra do Senhor, acompanhe por favor com bastante atenção. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e os pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nesse momento, Pai, estamos com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa atenção, voltados à Tua Palavra e a entender aquilo que o Senhor tem a tratar conosco, Pai. Por isso, Senhor, nos encontra com vontade de aprender e vontade de viver, Pai, a transformação que só vem a partir da Tua Palavra para cada um de nós. Pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós começamos essa série lembrando e dizendo a vocês que a família é esse lugar onde nós temos as melhores memórias que nós podemos ter. A família é o lugar onde nós vamos colecionando aqueles momentos de alegria, de felicidade, dos maiores aos mais simples. Talvez você se lembre aí com muita alegria no seu coração das festas de fim de ano, daquela mesa de Natal com a família toda, do presente inesperado que você ganhou. Ou talvez depois de algum tempo você pôde dar um presente a alguém da sua família, uma reação que você não esperava, aquela coisa que você pôde fazer
com muita alegria dedicando a alguém. Eu me lembro de alguns presentes que eu e a Lê nos programamos aí por um bom tempo para o Natal na casa da minha sogra. Minha sogra, se ela pudesse, ela pagava todo o restante do ano e só viveria o Natal. E ela ia viver muito feliz assim. E ela é daquelas pessoas que ela não se contenta em dar presente para a família apenas. Se você, fica a dica, se você no Natal estiver livre, vai lá em Mauá, na casa da minha sogra, que vai ter presente para você. Porque se você chegar hoje no guarda-roupa dela, ela tem a ala secreta do guarda-roupa, que é onde fica chocolate, essas coisas assim. E se você olhar lá, já tem um monte de embalagem de presente, que ela já está se preparando para o Natal. E quando nós casamos, nós fomos juntando dinheiro, eu recebi um pouquinho a mais do que eu esperava, e eu lembro que a gente comprou um presente, né, para minha sogra, uma coisa que ela queria, e a véia começou a chorar quando ganhou, véia carinhosamente falando, ela começou a chorar de ter ganhado aquele presente e tal. E se você não tem apelido com a sua sogra, você não tem um relacionamento que vale a pena com ela, porque eu tenho alguns. Pela sua cara, já vi que você tem um pouco de medo da sogra, né? Deixa quieto. Mas, enfim. E então, esses momentos que nós vamos colecionando, e se a gente fala em família, a gente lembra desses momentos bons. Mas quando nós, cada um de nós e a nossa família como um todo, é intoxicada pela praga do pecado nos nossos relacionamentos e na nossa própria vida, nós também encontramos na família um lugar onde nós podemos ter adquirido e talvez até colecionado alguns traumas que nós carregamos até hoje. Talvez tenha sido no meio da família que você ouviu algo que você nunca queria ter ouvido na sua vida. Talvez foi no meio da família que você viu alguma coisa que você nunca queria ter visto. Talvez seja também nessas épocas de festa, de tanta alegria, que você vivenciou momentos tensos, de discussão, de briga, de tio empurrando outro tio, de primo brigando com outro primo. Talvez tenha sido na última eleição que a sua família virou de pernas para o ar, aquela briga toda por causa de um lado, por causa de outro. E você tenha dentro da sua família também momentos que você sabe lembrar, de tensão, momentos que não foram bons de ter sido vividos, ao mesmo tempo em que você tem ótimas recordações. Então a família é esse ambiente onde a gente vive, por conta do pecado, essa dualidade de sentimentos, de ser um lugar maravilhoso, plano de Deus para nós, e que dentro desse lugar maravilhoso, planejado por Deus, o pecado nos levou a viver experiências horríveis dentro da família. E aí nós precisamos nos lembrar e entender que Deus nos deu também uma opção para restaurar esses momentos tensos que nós não queríamos ter vivido. Deus nos deu a capacidade de perdoar. Deus nos deu a difícil capacidade de perdoar. E às vezes a aparente impossibilidade de perdão chega até nós. E nós conseguimos viver esse verdadeiro milagre de Deus no meio das nossas famílias. E olhando para a vida de José, não dá para olhar para ele, para toda a sua família, sem se lembrar que José foi alguém que precisou passar pela dolorosa experiência e decisão pelo perdão. Desde quando José aparece na narrativa do Gênesis para nós vamos percebendo que a vida dele com a sua família não foi lá muito bem estabelecida, ou então foi a família mais estruturada do mundo. Você se lembra que logo no começo José, ele vive um momento de ser o filho predileto do seu pai, aparentemente aquele que tinha mais carinho, que recebia mais amor. Aquele filho mais mimadinho, criado no leite com pera, né, no café gourmet, na prensa francesa, enfim, nesse tipo de coisa que nem todo mundo viveu. Enquanto seus irmãos coavam o café na meia usada do dia anterior, José tinha a prensa francesa para ele. Se você não sabe o que é, procure, o que vai valer a pena para você. José tinha essa predileção por parte do seu pai,
E não de graça, os seus irmãos olhavam para ele com um certo rancor e chegaram a ponto de vender José como escravo. Eles armaram toda a situação para parecer que José tinha morrido. Eles levaram ao seu pai o lenço sujo do sangue de um animal e disseram que eram do Zé, carinhosamente falando. O pai acreditou, viveu um luto profundo, pelo que o texto nos mostra. E os irmãos aparentemente não conseguiram tomar aquela posição de predileção que José tinha vivendo com seu pai. Só que Deus insistentemente abençoava a vida de José. De forma que não só os momentos difíceis que ele passou, como a escravidão, como ir trabalhar nos serviços mais complicados da sua época, mas o texto bíblico inclusive mostra para nós uma frase que na história de José é constante, quando diz que a boa mão do Senhor estava sobre José. E dentro dessa montanha russa que ele vivia, horas numa posição de favoritismo, ora escravo, ora chefe de alguma coisa, daqui a pouco volta de novo, e aí ele tem uma posição boa, e aí a esposa lá do faraó, maldita da mulher, quis pegar o Zé, e o Zé fugiu, desceu tudo de novo, viveu todo um processo até voltar a ser governante de novo, e nesses altos e baixos parece que propositalmente Deus coloca junto, nos carrinhos da montanha-russa, a família do Zé junto com ele. No momento alto tinha gente da família, no momento baixo, às vezes era por culpa dos seus parentes que ele estava lá, vivendo toda essa movimentação, até que chegando no capítulo 50, agora o Zé já não é mais um empregado qualquer, mas ele é alguém com uma patente alta dentro do governo. Ele é alguém com muita boa influência. E mais uma vez aparece para ele, de novo, os seus irmãos. E então, quando você olha lá no capítulo 45, se você puder, vire algumas páginas comigo aí. Lá no capítulo 45 tem um momento que é crucial dentro da história de José, com seus irmãos e nessa montanha russa com a família, que é ele encontrando seus irmãos não o reconhecem, mas então José passa um tempo se escondendo, até que lá nos versos 14 e 15, nós vemos quando ele já não aguenta se esconder da sua família, e o texto diz que então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim, e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Imagine esse reencontro depois de ter sido vendido como escravo. Imagine esse reencontro agora com os seus irmãos numa posição muito ruim, e José sendo aquele que teria a possibilidade de fazer muito pior do que os seus irmãos fizeram. Nesse momento eles não iam ter o que fazer. Tente parar por um momento e pensar aí na sua mente, no seu coração. O que você faria no lugar do Zé? Pensa aí comigo. Talvez, há um princípio, e a gente tem muito essa questão quando a gente lidar com o texto bíblico. A gente pega a história já pronta e a gente se coloca na parte boa da história. E talvez você pense, não, eu ia chamar os meus irmãos, ia dizer, gente, vocês foram muito malvados. Não façam isso de novo. Que Deus abençoe vocês, vamos orar, dá a mão aqui. Mas passado uns 3 minutos, você vai começar a formular no seu coração o que você faria realmente estando no lugar de José. José podia ter mandado essa turma embora toda de uma vez, no mínimo. Suma daqui, suma de onde eu estou, não apareça mais. Talvez num coração um pouco mais voltado à vingança, José poderia, à saída dos seus irmãos, mandar que alguns homens fossem atrás dele e matassem todo mundo, sem deixar eles voltarem para casa. Seja qual for a criatividade do coração humano pecaminoso, muito provavelmente nós teríamos até um certo prazer em tentar sair por cima, e ainda dizer que nós somos crentes e somos cabeça e não cauda, por isso eu vou me sobressair a vocês. Aí aquela canção infeliz volta ao contrário, né?
seria José cantando para os seus irmãos: vocês me viram passar na prova e não me ajudaram, e agora vocês estão me vendo abençoado e vão se arrepender, e tal, e aquela coisa toda, e jogaria mel nos irmãos, né? Ó, mel aqui em vocês, vai embora todo mundo. Só que fazendo isso, meus irmãos, José estaria assumindo o peso de carregar na sua mente, nas suas emoções e na sua história, para o resto da sua vida, o peso de ter virado as costas para a sua família. José teria carregado para muito tempo os seus irmãos o tempo todo, porque se você precisa perdoar alguém, e você tem consciência disso, você sabe que essa pessoa parece que persegue a nossa mente o tempo todo. E você começa a sonhar com a pessoa. E você começa a imaginar que você viu onde você não viu. E aí parece que alguém vem e faz mal para você, e o nome da pessoa que te fez mal é o mesmo nome daquele parente que eu precisava perdoar, e eu não consigo perdoar ele mais, nunca mais. Um testemunho para você de como isso é real. Você sabe que o nome do meu pai é Vanner. E eu desconfio que você não tenha uma série de Vanneres que você conheça, né, no seu dia a dia. E tinha uma época que eu dei uma briga com meu pai, e eu nem lembro porquê, mas que eu virei as costas para meu pai, e meu pai ficou lá esperando eu voltar a pedir perdão para ele, e aí, né, eu naquela posição do adolescente super poderoso, né, não vou pedir perdão, não vou voltar atrás, deixo meu pai para lá, eu venho para cá, e aí fui sair com meus amigos e fui para uma pizzaria, como sempre. Chegamos na pizzaria, pedimos a comida, comemos juntos lá e tal, e a hora que a gente foi no caixa para pagar, vem alguém do lado do caixa lá, que era o dono da pizzaria, e falou: Vânia, você viu a não sei o que aqui? Eu falei: não é possível que eu estou ouvindo coisa. Aí tal, o cara não viu, passou um tempo, eu tomei coragem, eu falei: amigo, seu nome é Vanner? Ele falou: é. Eu falei: mas é Vanner, como é que escreve? Ele: W-A-N-E-R. E não era o nome do meu pai? Ou era um anjo que Deus colocou no meu caminho, ou era um demônio me atazanando a vida. Cheguei em casa, fui conversar com meu pai, porque me assustei com um negócio desse, falei: pai, eu conheci um Vanner. Ele falou: desde que você nasceu, né? Aquelas brincadeiras que ele sempre faz. Eu falei: não, eu conheci outro Vanner. E no outro dia, minha mãe tinha ido para alguma coisa da igreja, ficamos eu, meu pai e meu irmão em casa, levei meu pai na pizzaria, falei: ó, aqui, um Vanner, dois Vanner, junta aqui. E o cara da pizzaria tirou foto, postou lá no Facebook da pizzaria na época, e Deus nos abençoe, a pizza saiu de graça, só porque meu pai chamava Vânia. Eu tentei repetir isso algumas vezes, mas não deu certo. No fim das contas, foi nesse dia lá na pizzaria de novo, que a gente sentado conversando, que eu tomei coragem de chegar e entrar no assunto com meu pai, e dizer o que eu tinha magoado com ele, e pedir perdão para ele, e a coisa se resolveu ali naquele meio. Então parece que até nessas situações, vai chegando coisas e situações e pessoas que vão trazendo à nossa memória aquele que a gente precisa perdoar. No fim das contas, o que José decide fazer, o melhor caminho e o mais difícil para que a gente copie ele também, é ter sido ele alguém capacitado pelo Espírito Santo de Deus, sem dúvida alguma, para conceder perdão para sua família. E aí eu te pergunto mais uma vez, você gostaria de ter também esse tipo de coração, capaz de perdoar até aqueles que trouxeram traumas para a sua vida? Você gostaria de ser aquele apaziguador da família, que é capaz de conceder um perdão de 10, 20, 30 anos de alguma coisa que está engasgado em você até hoje, mas que talvez seja a hora de você deixar isso para trás? Você gostaria? Sim? Eu queria ver com você hoje, a partir da vida de José. Eu não vou ficar perguntando para forçar você a dizer sim, porque inclusive eu respeito muito quando você tem a coragem de dizer não por não estar preparado. Talvez hoje seja o dia em que Deus vai começar um processo no seu coração, para você ter coragem de perdoar. Se hoje a sua condição é não, permaneça, mas avalie, para que talvez seja você alguém com esse mesmo caráter. E olhando para a vida de José, eu queria trazer 2 pontos breves, para que a gente entenda que esse perdão na família sendo colocado como um fator de transformação, existem 2 pontos simples, que nos atentando a eles, nós podemos viver essa experiência milagrosa
do perdão. Então, para que haja perdão na família, nós precisamos, em primeiro lugar, perdoar. Você pode dizer comigo? Para que haja perdão na família, precisamos perdoar. Olha o verso 15 e 17 comigo, mais uma vez aí, por favor. O texto nos mostra, lá no comecinho, vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, para que o trataram, com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. E quando recebeu o recado, José chorou. Nesse momento, a lógica dos irmãos de José, ela toma uma outra proporção quando eles pensam nesse relacionamento com ele. Porque eles já tinham sido revelados a José, José já tinha encontrado com o seu pai, e o seu pai não teve nada a ver com os problemas que ele carregou por muito tempo. O pai o amava muito, ele amava muito o pai, e então esse reencontro restaurador acontece na vida de José. Só que nesse momento, logo no finalzinho, o pai dele já tinha morrido. Aparentemente, talvez na cabeça dos seus irmãos, o que ainda criava um elo de ligação entre a possibilidade de voltar a conviver com o Zé e talvez receber toda a raiva guardada de José por muitos anos, tinha acabado, que era a vida do seu pai. Teoricamente, depois de já ter encontrado o pai de novo, José não tinha mais motivo para manter ali... José já não tinha mais motivo para manter aquela convivência com seus irmãos. Se fosse algo superficial, papai morreu, suma da minha vida. É o que talvez a gente teria feito também. Papai morreu, não volte a me perturbar. Pegue suas coisas e vá para o seu canto. Papai morreu, então agora não tem alguém que vai ficar chateado, frustrado ou magoado comigo com a ação que eu tomar diante de vocês. Então, talvez na cabeça desses irmãos, para evitar a vingança do José, e quando você analisa o texto no hebraico, a ideia com o rancor que eles estão colocando, é justamente a ideia de alguém que guardou uma vingança para agora derramar sobre eles. Uma vez que você já não tem mais o papai, então não derrame a sua vingança sobre nós. Porque no fim das contas, papai já não estava lá também para protegê-los mais. José podia ter fingido convivência, podia ter mandado eles embora, podia ter feito aquele jogo psicológico com seus irmãos, ora próximo, ora distante, em um momento um pouco mais dócil no relacionamento, em outro momento completamente ríspido. José podia ter feito que ele bem entendesse nesse momento, mas o que José decidiu fazer, meus irmãos, foi viver de acordo com a decisão que ele tinha tomado, que foi a decisão de verdadeiramente perdoá-los. Já no capítulo 45, José decidiu perdoar e continuou vivendo como aquele que de fato perdoou. Inclusive, se você olha e lê toda a história de José, o capítulo 45 diz que depois seus irmãos conseguiram conversar com ele, mas o texto não nos conta se eles haviam pedido perdão ao seu irmão. É só agora, no capítulo 50, que eles estão pedindo perdão a José. E, inclusive, o texto deixa mais uma porta aberta para a gente tentar resolver. Porque o que o texto está dizendo para a gente foi que eles tomaram uma carta, fizeram uma carta em nome do papai que morreu. Mas o texto não diz para a gente que o papai mandou mesmo eles escreverem essa carta para o José. A gente nem sabe se eles estão de novo usando um meio termo agora para conseguir o perdão. Os mesmos irmãos que fizeram um jeitinho para vender o Zé, agora estão fazendo um jeitinho para conseguir conviver com o Zé. A gente não sabe qual é o caminho que tomou, nem sabemos a veracidade.
Se a gente já tem dificuldade de acreditar que foi mesmo o pai que mandou, imagina o José tentando acreditar num negócio desse. Mas no fim das contas, com todas essas possibilidades, José decidiu perdoar e ele, de fato, perdoou. Por mais que pareça óbvio para a gente ler que para que haja perdão nós precisamos perdoar, nós precisamos entender que perdoar é uma decisão do nosso coração que tem que ser definitiva e tem que ser também irrevogável diante de situações como essa. Dizer que nós perdoamos é muito fácil. Dizer que nós queremos deixar para trás é uma coisa, agora o problema é quando a situação volta a se repetir. Porque entenda, uma coisa é eu dizer que eu perdoo alguém e que aquilo está passado. Outra coisa é eu de novo sentar na mesa com a pessoa que eu disse que eu perdoei. E inclusive, me permita meter um pitaco sobre as frases que nós vimos como perdão por aí. A gente já escutou que o perdão não significa esquecer. Já ouviram isso? Perdão não é esquecer. Perdão é conviver ainda que a situação acompanhe você. E de uma certa forma é bem por aí. Outra que eu vi, muito bonita inclusive, diz que o perdão é o curativo em cima de uma ferida que nunca mais vai ser fechada. Inspirador, né? Eu achei bonito. Também não é de todo errado. Dentro da vida ou do coração de alguém que decide optar pelo perdão, essas coisas elas são verdadeiras. Mas nós precisamos entender que passar pela dor do perdão é encarar as situações que vão vir de novo e que vão te relembrar tudo o que aconteceu. E você conseguir conviver com a mesma pessoa que você precisou perdoar. Ainda que você não tenha esquecido, mas sem deixá-lo de lado. É dizer, eu te perdoo de fato, e você continua sentado na mesa comigo. O mais fácil é, eu te perdoo, segue seu caminho que eu sigo o meu. Mas o perdão é você dizer, eu te perdoo, vem comigo, vamos começar de volta. Por isso, eu acho que o perdão, além de ser o movimento do nosso coração, ele é uma decisão que nós precisamos tomar de forma definitiva e de forma irrevogável. Decidir perdoar, além do sentimentalismo de um momento. Decidir perdoar, além das lembranças e dos traumas que estão guardados no nosso coração. Decidir perdoar para manter o bom relacionamento da família, e para manter o seu coração leve diante de Deus e do outro, nos momentos de reencontro. Decidir perdoar, para que ainda que a gente queira que a outra pessoa suma do nosso olhar, ainda assim, mantê-lo por perto, e entender o que é que Deus vai fazer no nosso meio. Perdoar é mais do que dizer, perdoar é decidir fazer. E aí, o bicho pega para o nosso lado. Porque é uma decisão que traz dor para o nosso coração. Apesar de ser para o outro que pediu perdão um alívio receber, para quem precisa conceder, é um sofrimento. E a gente sofre mesmo. Porque no fim das contas, a gente tem algumas questões que nós queremos tomar como justiça própria. E que quando nós deixamos passar, parece que abre uma nova ferida no nosso coração. Por isso que essa decisão ela tem que ser irrevogável. Uma decisão consciente pelo perdão. E meu irmão, eu duvido muito que dentro da sua família você não tenha motivos para em algum momento ter concedido perdão a outra pessoa. Se isso não aconteceu com você, se prepare porque vai acontecer em algum momento. Vai chegar o dia em que você vai ter que perdoar alguém. Não tem como fugir disso. Mas em um relacionamento saudável, e no nosso caso, um relacionamento entre pessoas que entendem que Deus é o Senhor da nossa casa, que entende que o nosso lar é formado por discípulos de Jesus, nós precisamos sempre estarmos dispostos a optar pelo perdão.
Aliás, talvez você já tenha visto ou lido, escutado falar sobre um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Já ouviram falar? É um pouco mais conhecido. O mesmo autor, o Gary Chapman, ele escreveu um outro livro chamado As 5 Linguagens do Perdão. E ele diz isso aqui para a gente no começo do seu livro. Os bons relacionamentos são sempre marcados pela disposição de pedir, mas também de conceder perdão, bem como pelo interesse na reconciliação. Uma boa família não é uma família necessariamente cheia de dinheiro. Uma boa família não é uma família que os erros trazem menos consequência do que outras. Mas eu diria que uma boa família é uma dessa que olha para os seus relacionamentos, está disposto a pedir perdão, está disposto a conceder o perdão e busca ter em si essa reconciliação, que é obra de Deus dentro das nossas casas. Mas para isso, nós precisamos tomar uma decisão, e é a decisão de perdoar. Se esse for o seu caso, que você, ajudado e capacitado por Deus, tem a condição de gerir as suas emoções, de gerir os seus sentimentos, para que você consiga tomar essa decisão de perdoar. E quando você disser que perdoou alguém, que de fato você perdoe alguém. E inclusive eu queria te encorajar em algo que não é tão comum. Mas eu queria muito encorajar você a que, se você não estiver pronto a perdoar alguém, não diga que você perdoou pela conveniência. Se você não estiver preparado de fato para tomar essa decisão, não diga que você perdoou só para ficar um clima um pouco amistoso. Porque isso vai trazer consequências ruins tanto para outra pessoa quanto para você mesmo. Diga que você perdoou quando você estiver pronto para perdoar. Você não é obrigado a perdoar. É uma decisão que você toma. Diga quando você tomar de verdade. Tenha coragem de levar esse ato para frente. Tenha coragem de esperar viver esse momento que é um milagre de Deus na nossa família. E que até lá você seja honesto. Seja honesto para conviver, entendendo que você não perdoou. Seja honesto para não usar o não perdoar ainda para mexer com o psicológico do outro. Seja honesto para não colocar uma máscara diante de você e automaticamente colocar uma máscara no outro. Quando você tiver condição de perdoar, aí sim você diga que você perdoou. Tome essa decisão, em nome de Jesus. Seguindo, nós precisamos, para que haja perdão na família, perdoar, mas também precisamos de sujeição. Vamos juntos? Para que haja perdão na família, precisamos de sujeição. Olha o segundo bloco do texto comigo, verso 18 ao 21. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Eu queria reforçar com você o verso 19. Silas, coloca por favor aí pra gente. Gênesis 50, verso 19, eu queria ler junto com você esse pedaço do texto. Vamos juntos? José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Eu acho que essa é uma das frases que mais me marca nesse período que José está vivendo. Porque para que haja perdão, meus irmãos, além da decisão que nós tomamos, nós também precisamos de sujeição da nossa parte para com Deus. Perdoar envolve nós estarmos submissos. Aliás, a sujeição, num ponto de vista bíblico, é aquele momento em que voluntariamente nós estamos submissos a Deus e à palavra dele. Não é necessariamente sujeito ao outro, mas que por uma iniciativa do nosso coração nós nos colocamos debaixo
de Deus e da sua palavra, ainda que seja difícil para que a gente faça, mas de forma honesta, estarmos sujeitos ao Senhor. E esse texto, ele então me pega essa parte, porque além de José deixar claramente que ele não está no lugar de Deus, ele de fato age como não estando no lugar de Deus, no movimento do perdão. Porque nós todos, em muitos momentos, e nos momentos em que precisamos perdoar alguém, nós queremos nos colocar no lugar de Deus, para decidir o que é que vai acontecer com o outro que pediu perdão para a gente. Nós nos colocamos no lugar de Deus porque, no fim das contas, nós queremos ser os juízes daquilo que o outro vai ter que fazer para conseguir o nosso perdão. Como é que isso acontece? Quando nós dissemos para alguém que perdoamos, mas colocamos uma série de condições que o outro tem que cumprir para que a gente viva de fato como alguém que perdoou. Então eu só vou perdoar se antes você fizer tal coisa para mim. Eu só vou te perdoar se aquela coisa em que você me prejudicou, você vier e restaurá-la diante de mim e do que quer que seja, aí sim é que eu vou te perdoar. É quando a mulher olha para o seu marido e diz, eu te perdoo, mas eu só te perdoo se você fizer uma massagem digna no meu pé do meu perdão. Isso não tem nada a ver com a minha casa. É quando o marido olha para a esposa e diz para ela, eu te perdoo, mas eu só te perdoo se a partir de hoje você me obedecer, você fizer tudo o que eu quero, e na hora da janta ser aquele prato especial que só você sabe fazer e que eu quero. É quando o filho olha para o pai e fala, eu te perdoo, mas eu só perdoo você, papai e mamãe, se no meu aniversário eu ganhar um iPhone X, Pro, Max, Ultra Power, estrogonófico. Aí sim, eu vou conceder o perdão que você precisa. Quando nós colocamos essas condições, ou quando nós colocamos requisitos para que haja perdão, nós já estamos tomando um lugar que não é nosso, de determinar o que é que tem que acontecer com o outro. Entenda, quando você perdoa e decide perdoar, o outro não se torna seu escravo. Inclusive, o que ele vai fazer depois de ter ganho o seu perdão é um problema completamente dele. Pode ser que ele olhe para a narrativa bíblica nos evangelhos e entenda aquilo que Jesus disse, que ele siga os exemplos de homens que não quiseram muito bem cumprir o que Cristo Jesus tinha pedido a eles, de ir e ressarcir o irmão, de ir e reparar o seu mal. Se ele fizer isso ou não, é um problema dele. O seu problema é conceder o perdão, sim ou não. E acaba aí. Você não é o juiz do que vai acontecer com o outro. Tanto colocar novas condições, quanto também buscar a sua realização ou o seu consolo dentro de um outro pecado que nós domesticamos o tempo todo, que é o nosso sentimento da justiça própria. Ou seja, quando acontecer aquilo que eu quero que aconteça, para que o meu nome, a minha honra, a minha vontade ou a minha memória sejam vingadas, quando isso acontecer, então eu vou conceder de fato perdão a outra pessoa. É quando alguém que tirou alguma coisa da gente, perde depois alguma coisa parecida, e aí a gente se sente vingado, geralmente por Deus, né? Deus fez com que o carro dele desse PT, e ele não tivesse seguro, glória a Deus por isso. Porque isso supre questões do nosso coração, e a partir do momento desse suprimento, nós olhamos e entendemos, agora sim eu vou perdoar, porque agora ele está tão lascado, quanto ele me deixou lascado em um outro momento. Eu perdoo, mas eu perdoo quando o outro estiver sofrendo mais do que ele fez eu sofrer. E eu confesso um pecado para vocês aqui. Uma vez eu estava tão bravo com a Lê, mas tão bravo, eu nem lembro o que aconteceu, graças a Deus, né, amor? Passado é passado, deixa para lá. Mas eu estava tão bravo que eu me lembro de um dos momentos de maior infantilidade da minha mente, porque todo mundo tem aquele momento que você pensa uma coisa tão absurda,
que você mesmo fica repensando e pensando, como é que eu pensei um negócio desse? Já aconteceu com vocês? Como é que eu falei uma coisa dessa aqui? Que infantilidade de eu ter falado. Mas eu estava tão bravo com ela, e a gente estava indo para algum canto, que a gente tinha brigado dentro do carro. A hora que ela desceu, bateu a porta, eu saí com o carro e pensei, tomara que ela encontre uma barata no caminho, e eu não vou estar lá para matar. E depois que eu pensei isso, eu fiquei, como é que eu sou idiota nesse ponto? Mas, meu irmão, você coloca um dinossauro na frente da minha esposa, está tudo bem. Mas coloca uma barata para você ver. Ela já passou quase 1 hora fora de casa, na chuva, porque tinha uma barata na porta. Então, se há uma coisa que para ela traz esse medo, traz esse prejuízo, traz esse tormento na vida dela, então o que eu quero mais é que ela encontre essa barata para que ela se lasque para lá. E eu fico para cá. E a gente vai alimentando esse senso de justiça própria, para que pareça no final, que quando nós chegarmos lá, e o outro estiver pior que a gente, aí eu tenho condição de perdoar. E aí, meu irmão, eu preciso dizer para você, que nesse caso, o seu perdão nada mais é do que uma vingança enrustida de qualquer outra coisa. Pode ser chamado de qualquer outra coisa, menos de perdão. Porque esse perdoar, essa decisão importante que nós tomamos, ela está agora baseada em outros parâmetros que nós precisamos nos adaptar. Se de uma forma José, sem ter conhecido a Jesus e aos seus ensinos no futuro, entendeu que ele não estava no lugar de Deus para decidir o que ele bem entendesse, hoje nós nos encontramos também não estando, mas entendendo que o nosso padrão para tomar as nossas decisões, inclusive a decisão pelo perdão, ela não tem mais a ver com nossos sentimentos, mas ela tem a ver com o Mestre a quem nós seguimos e nos colocamos como discípulos dele. A régua agora subiu. Nós estamos sujeitos aos ensinos de Jesus para entender que nós devemos perdoar, ainda que tenha que ser 70 vezes 7. Ainda que seja mais do que a gente aparentemente está preparado. Perdoar é perdoar. E sujeitos à palavra do Senhor, isso muda de tal forma que em 2 textos muito especiais, nós lemos quando Paulo está orientando as igrejas, e lá em Efésios ele diz para nós, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, pedindo perdão, mas recebendo perdão, concedendo perdão e sendo perdoados. Assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. O panorama mudou. A base do perdão mudou. Nós perdoamos como fomos perdoados. Por isso que diz Tim Keller em um dos seus livros, que só é capaz de conceder perdão aquele que já recebeu o perdão verdadeiro. Nós lemos quando João diz que nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro, e nós também só temos condição de perdoar porque Deus nos perdoou primeiro. Pare um momento para analisar a sua vida. Tenta lembrar o quão miserável você é. Lembra quantas vezes você errou com outras pessoas. Lembra quantas vezes você ofendeu a outras pessoas. Lembre-se de seus pecados e do quanto é que eu e você merecíamos a ira de Deus sobre nós. E o que Deus deu a nós através de Cristo Jesus e a sua palavra foi perdão através da graça dele. Por que é que a gente estaria no lugar de não perdoar alguém também? Nosso padrão é nos sujeitarmos à palavra do Senhor e como fomos perdoados, conceder perdão. E aparentemente para Paulo isso era um tema tão definido que quando ele escreve para outra igreja lá, aos Colossenses, ele diz, suportem-se uns aos outros, aguente o outro e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. E mais uma vez, qual é a base desse padrão? Perdão. Qual é o padrão desse perdão? Qual é a base disso? Perdoem como o Senhor lhes perdoou também. É sujeito, meus irmãos,
a Cristo Jesus e a sua palavra, que nós temos condição de também trazer ao outro, de fato, verdadeiramente, perdão a outra pessoa. Aquele que errou com você falha tanto quanto você falha com outras pessoas. Por isso, quando você estiver no meio da sua família e aquelas pessoas que vêm à sua mente que você precisa perdoar, não se coloque como sendo o centro da justiça do mundo em você mesmo. Mas lembre-se da cruz de Cristo, porque ela é que nivela todos os relacionamentos. Quando tiver alguém que te ofender na sua casa, lembre-se da cruz de Cristo, que levou com Ele as nossas ofensas para com Ele. Lembre-se do ato de que alguém tomou sobre nós, e a gente não merecia de jeito nenhum. Porque você deve ter aquele tio chato que não merece seu perdão. Nos seus termos não merece. E a gente também não merecia. E fomos perdoados do mesmo jeito. Por isso, sendo discípulos de Jesus, nós olhamos para o Mestre e seguimos os passos dele. Inclusive, nos sujeitarmos a perdoarmos uns aos outros. E aí, meus irmãos, nós vamos começando a viver essa experiência de um milagre chamado perdão nos nossos relacionamentos. Tomando uma decisão definitiva, sujeitos à palavra de Deus, enfrentando tudo aquilo que nós tivermos que enfrentar, para agir com perdão diante de outras pessoas. E eu não queria que você fosse embora, meu irmão, entendendo que eu estou aqui tirando o peso ou tirando a sua experiência própria que te levou a viver uma vida de não perdoar outra pessoa. Eu conheço bem a vida de quase todos vocês, mas eu sei que tem aquelas questõezinhas que estão lá no fundo do seu coração que você guarda para lidar você mesmo com ela. Eu não faço ideia do que você tenha sofrido na mão de outras pessoas. Eu não faço ideia do que você tenha tido que tolerar durante algum tempo para manter uma convivência. Não estou de forma alguma dizendo que isso não tem valor e que você deve simplesmente perdoar e tudo mais. Porque no fim das contas nós estamos olhando para a vida de um homem que também tinha todos os motivos do mundo para decidir não perdoar aos seus irmãos. Mas o Deus que certamente moveu o coração de José para que ele fosse tomado pela decisão de perdoar é o mesmo Deus que nós servimos hoje. E pode ser que ele mude o seu coração para que você se pareça como José também. O mesmo Deus que agiu naquele momento é o mesmo Deus a quem nós servimos e estamos reunidos no nome dele. E talvez esse Deus queira mexer no seu coração para que você decida também viver o perdão a partir de hoje. Há uma história que eu ouvi por uma professora no seminário e que me marcou para sempre, eu nunca mais vou esquecer. Ela é professora de psicologia e nos trouxe muitas lições importantes naquelas aulas que ela teve com a gente. E a última aula dela foi sobre perdão e ela decidiu compartilhar a história própria dela. E ela contou para a gente que quando ela tinha 9 anos de idade, ela começou a sofrer abusos sexuais por parte de um tio. E esses abusos duraram dos 9 aos 13 anos de idade. E era nessas épocas que nós nos alegramos de Natal, de Ano Novo, de aniversário, que ela tinha esses encontros e ela sofria abusos por parte do tio dela. Quando ela tinha 56 anos de idade, passado todo esse tempo de culpa, de angústia, de sofrimento, em um dia orando a Deus, ela entendeu que tinha plenas condições, depois de ter vivido toda a sua vida, de perdoar o seu tio. Seu tio estava no asilo, já praticamente sem compreensão muito boa da vida e das coisas que estavam acontecendo. E ela decidiu ir lá no asilo onde ele estava. Chegou diante dele, deu um abraço nele, disse: tio, eu te perdoo em nome de Jesus. Fechou a porta e foi embora para a casa dela, livre do peso que ela carregou durante todo o tempo.
Eu não sei, inclusive, se você chegou a viver uma experiência como essa. Eu não faço ideia se você teve alguma coisa parecida. Eu de verdade não imagino como é viver com isso. O que eu sei é que tem um Deus que muda todas as circunstâncias. E que talvez esse possa ser o seu caso também. Deixar para trás as situações. Deixar para trás as palavras. Deixar para trás os confrontos que você recebeu. Decidir perdoar. Sofrer pelo perdão. Mas assim como fomos perdoados em Deus, também concedemos perdão a outros. Eu não sei se você está preparado, eu não sei se você tem questões, eu não sei se você está bem com todo mundo. Essa é uma questão sua. Mas eu acho que vale a pena nós pedirmos essa noite ao Senhor que também nos capacite para conseguirmos dar esses passos em direção ao perdão. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, por favor. E se você, não tendo inclusive um motivo específico para ter que dedicar perdão hoje, eu queria pedir que, se você entende que você precisa dessa capacitação, para que quando for o seu momento, você, em sujeição a Deus e decidido, liberar perdão a outras pessoas, entendendo que esse é o caminho de Deus para nós. Se você quer que o Espírito Santo de Deus te mova, te capacite a conseguir pensar assim, queria pedir que você ficasse de pé nesse momento para orar junto comigo. Se você entende que nos momentos em que você tiver que perdoar alguém, você só vai conseguir se for com a ajuda do Espírito Santo de Deus, eu queria convidar você a ficar de pé comigo. Eu já estou agora, porque eu preciso e talvez seja o primeiro, aí em muitos momentos. Ao ficar de pé, você não está dizendo que existe um motivo secreto de perdão. Simplesmente você está dizendo a Deus: Pai, assim como José conseguiu, quando chegar o meu momento, eu também gostaria de conseguir. Ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, sabendo das nossas limitações e como nós temos restrições a conseguir perdoar outras pessoas, Pai. O Senhor sabe tudo aquilo que um dia chegou até nós, todas as palavras que foram colocadas em nossos corações, todas as situações que nós vimos, Pai, que nos marcaram e criaram traumas profundos no nosso ser. E o Senhor sabe como é difícil perdoar a outras pessoas, Pai. E ao estarmos de pé, nós estamos reconhecendo diante do Senhor que se não for a Tua ajuda e a Tua capacitação sobre nós não temos condição, Pai, de decidir pelo perdão. Por isso nós pedimos que o Senhor nos revista, Pai, de poder do Teu Santo Espírito, de autoridade a partir da Tua palavra, para tratarmos o nosso coração em um processo que nós não sabemos até quando vai durar, mas que nós possamos, no final de tudo isso, Pai, decidir e dizer com o nosso coração sincero, dizer com firmeza, que nós decidimos perdoar aqueles que um dia nos ofenderam, Pai. Ó Deus, que a Tua cruz seja o exemplo máximo, Pai, do perdão imerecido que nós recebemos e que nós também queremos conceder a outros, Pai. Talvez, Senhor, exista no nosso coração, ou não existam situações a serem perdoadas ainda, Pai. E glória ao Teu nome por isso, Deus. Mas pode ser que esteja guardado no fundo do nosso coração aquelas situações que estão profundamente escondidas, mas que o Senhor vê e o Senhor enxerga, Pai. Pedimos, Deus, força do Teu Santo Espírito para conseguir lidar com essas questões. Pedimos que o Senhor nos ajude a limpar o nosso coração e o nosso espírito dessas situações. Ó Deus, os corações que hoje carregam mágoas e feridas, talvez daqueles que já até morreram, que o
o teu bálsamo de cura seja sobre esses corações, Pai. Ó Deus, se são situações de pessoas que nós ainda precisamos conviver, que o Senhor nos ajude a compreender e a determinar, Senhor, o momento certo de decidir pelo perdão, Pai. Ó Deus, se são situações que envolvam o nosso próprio coração, em que por decisões erradas, em que por escolhas de palavras mal feitas, nós mesmos causamos confusões, e que nós carregamos essa culpa própria, Pai, que o Teu Santo Espírito também nos limpe dessa cura em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor restaure, Senhor, corações, e que nos corações que aqui estão abertos e dispostos, que o Senhor, Pai, comece a trilhar a partir de hoje um caminho pelo perdão, assim como a Tua palavra nos orienta, Pai. Nos ajuda, Senhor, dentro das nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor, a partir das nossas falhas. Nos permita viver o milagre de perdoarmos outras pessoas. Que a Tua restauração seja a marca das nossas casas e dos nossos lares. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que você seja um perdoador para a glória de Deus. Ficamos de pé. Você que sentou, levanta de novo, por favor. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus te dê muitas vitórias durante esses dias. Que Deus te cubra com as bênçãos que vêm dEle. Que você tenha uma semana de bênçãos para a glória de Deus. Olha aí para o seu lado, olha aí. Olha aí no fundo do olho do seu irmão. Fica sozinho não. Nick, vem com o André aqui. Ronaldo, Ronald, vai ali com o Andy também. Vem aqui com o André, pode vir com o André. Eliseu, fica aí, não fica sozinho não. Celso também não. Olha aí e abençoe a vida do seu irmão. Diga aí que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor cuide de você durante todos esses dias. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação, e que o perdão do Santo Espírito do Senhor seja com você hoje, seja com a gente hoje, seja com a sua família, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço em quem está perto de você. Nos vemos na cantina. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.